Boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais um encontro pela bondade do Senhor. E nesse momento nós já vamos fazer a abertura do nosso culto, convidando você a cantar o hino número 21 do nosso cantor cristão, Louvor ao Pai e Louvor ao Filho. E logo após esse hino, nós vamos continuar adorando ao Senhor com alguns cânticos espirituais e em seguida voltaremos dando continuidade àquele nosso estudo a respeito de Jesus, o eterno Filho de Deus. Adoremos ao Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada
a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ok, irmãos, estamos meditando sobre Jesus, o eterno Filho de Deus, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 28. João capítulo 10, verso 28, está escrito assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esse é o texto que nós vamos usar para a nossa reflexão hoje, e só fazendo, queridos, uma lembrança daquilo que nós já vimos na semana passada. Nós abordamos João capítulo 10, versículo 11, onde nós falamos que Jesus, ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Nós também consideramos Hebreus capítulo 13, versículo 20, onde nós vimos que Jesus, ele é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, nós vimos que Jesus, ele é o supremo pastor que voltará para buscar as suas ovelhas. E aí hoje eu quero dar continuidade a esse assunto, e nós vamos abordar, queridos, que Jesus, ele é a maior pessoa da história, a pessoa mais importante da história. Por que Jesus, ele é a pessoa mais importante da história? Porque, meus irmãos, para ele convergem todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. É dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele é o Criador, ele também é o sustentador de todas as coisas.
Ele, na verdade, queridos, ele é o profeta e ele também é a mensagem. Ele é, na verdade, o grande sacerdote e ele também foi o maior sacrifício. Enfim, nós podemos concluir, queridos, que Jesus Cristo, ele é a dádiva do Pai à sua igreja, desde a eternidade. Jesus, ele é o principal conteúdo da mensagem dos seus apóstolos. E hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, Jesus continua sendo a maior e a verdadeira razão da nossa mensagem. Ele é o conteúdo principal da nossa pregação. Por que, queridos, então, que Jesus, ele é, na verdade, e ele precisa continuar sendo o conteúdo principal da nossa mensagem? Eu quero apresentar para vocês nessa noite 3 motivos, pelos quais Jesus Cristo, ele precisa ser o conteúdo da nossa mensagem. Nós estamos vivendo um momento na história das lives, onde nós temos acompanhado muitas reflexões pela internet. E algo que eu tenho observado, queridos, é porque durante as mensagens tem sido falado de muitas coisas e quase que você não ouve a respeito de Jesus. E ele precisa ser, de fato, o conteúdo principal da nossa mensagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus, ele precisa ser o conteúdo da nossa mensagem, porque é através de Jesus Cristo que o homem pode se reconciliar com Deus. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 5, no verso 18, ele diz o seguinte: tudo isso provém do Deus que reconciliou consigo mesmo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, queridos, esse primeiro motivo que eu já quero apresentar para você, que pelo fato de ser Jesus o conteúdo principal da nossa mensagem, não é algo que foi o homem que disse, é algo que vem das Escrituras Sagradas. Tudo isso provém do Deus que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Então, já temos aqui então o primeiro motivo para que ele seja o conteúdo da nossa mensagem. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem no dia de hoje? Esse grande equívoco, queridos, é que as pessoas hoje, elas têm se apegado muito à religiosidade. E alguns dizem que a religião, todas as religiões, é boa e que todos os caminhos conduzem a Deus. Eu preciso parar aqui um pouquinho e dizer a você que isso é um grande equívoco, porque nós temos, eu vou citar para vocês 3 passagens bíblicas onde nós somos informados que somente Jesus Cristo é aquele que nos reconcilia com Deus, é aquele que nos leva de volta a Deus. Não são todos os caminhos que nos conduzem a Deus. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui, queridos, mais uma evidência de que Jesus Cristo é esse o novo e vivo caminho para o céu. E só existe uma porta para o céu, e essa porta é Jesus. Ainda em João capítulo 10, versículo 9, falando acerca desse reconciliador, esse que nos leva de volta ao Pai, nós temos a seguinte informação acerca de Jesus: eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará
pastagens. Só há um mediador, queridos, entre Deus e os homens, esse é Jesus Cristo. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer o seguinte: pois há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O que precisa, meus irmãos, o que precisa ser proclamado é que o homem jamais, por si só, ele pode ser reconciliado com Deus. Ainda que muitos pensem que por suas obras, ou através de suas penitências, ou até mesmo através de cerimônias religiosas, muitos podem estar equivocados achando que esses são os meios que podem reconciliar o homem com Deus. Somente, queridos, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai, porque foi pela morte dele que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Foi somente pela morte dele que ele se fez a paz que nós precisamos. Somente pela sua morte é que eu e você temos vida. Somente pela sua morte que eu e você somos reconciliados com Deus. Então, queridos, por que o homem ele precisa ser reconciliado com Deus e precisa de Jesus Cristo para intermediar essa reconciliação? Porque o pecado, na verdade, entra na história, cava um grande abismo entre o homem e Deus. O homem sofre uma separação também do seu próximo e também da sua própria natureza. Cavou-se um abismo entre o homem e a sua própria natureza. O homem, querido, sem Deus, ele vive em conflito constante. É um ser contraditório. Ele vive em conflito consigo mesmo e de igual forma o mundo. Vive esse conflito constante na igreja, na família, na sociedade e até entre as nações. Os poderosos lutando entre si. E aí, queridos, a conclusão que nós chegamos é que não há nenhuma esperança entre os homens para que se alcance a verdadeira paz. Porque a paz, ela está em Cristo, que nos leva a Deus. O homem não conseguirá ter esperança alguma, a não ser que reine sobre ele o príncipe da paz. De igual forma, queridos, não há nenhuma possibilidade do homem ser reconciliado com Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, queridos, está aqui o primeiro motivo para que Cristo seja o principal conteúdo da nossa mensagem, porque Ele é aquele que leva o homem de volta a Deus. Ele tem o poder de nos reconciliar com Deus. Mas eu disse que são três. O segundo motivo, queridos, o qual Jesus precisa ser o conteúdo da nossa mensagem, é porque somente por meio dele o homem ele tem a vida eterna. O que nós precisamos compreender então sobre a vida eterna é que nós jamais iremos conseguir a nossa salvação por méritos, por meios próprios. Isso é uma dádiva, e essa dádiva ela é recebida gratuitamente. Qual é a base então, queridos, da nossa salvação? Não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós produzimos, porque o homem, ele depende, necessita da graça e da misericórdia de Deus. O homem por si só, ele não consegue fazer nada. Então, qual é a base então da nossa salvação?
é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ou seja, o fundamento da nossa redenção é a cruz, é o sacrifício abnegado de Cristo, o seu amor altruísta por nós. O que você que nos ouve nessa noite precisa entender é que não há, queridos, não há possibilidade alguma do homem receber a vida eterna senão através da morte vicária de Cristo, a sua morte expiatória e morte substitutiva de Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Todo aquele que crê em Cristo, o eterno Filho de Deus, recebe de graça pela fé o dom da vida eterna. Você que me ouve nessa manhã, que me assiste, eu quero dizer a você que para você alcançar a vida eterna, você precisa crer em Jesus. E isso é algo tão importante que nós tivemos o cuidado de, durante 5 domingos até aqui, nós abordarmos esse assunto com o intuito de levar até você essa reflexão do papel de Cristo na história da humanidade. Não deixe essa oportunidade passar de você procurar conhecer esse Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, que se entregou por você, e somente através dele você pode herdar a vida eterna. E aí, continuando então, meu prezado, eu preciso que você entenda que nenhuma religião do mundo, por mais conceituada e por mais antiga que ela seja, ela jamais poderá oferecer a você a vida eterna. Por mais que pessoas consigam trazer até você uma mensagem que possa te convencer, mas se não tiver Cristo no centro, você jamais herdará a vida eterna. Fora do sacrifício de Cristo, os homens tentam em vão alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, tentam inutilmente. E isso, queridos, nos leva a compreender que o cristianismo é o único caminho construído da terra para o céu. É o único caminho construído do homem para Deus, mas de Deus para o homem, do céu para a terra. O caminho não é, o cristianismo, na verdade, não é um caminho construído da terra. Não é. Ele é também construído de Deus para o homem, do céu para a terra. O que a religião, então, não pode fazer, queridos, Cristo ele faz, ele fez. E é importante nós entendermos que Cristo, ele não é um entre muitos mestres. Ele é o mestre, ele é o único, ele é o singular. E ele existe de eternidade a eternidade. Eu costumo dizer, queridos, que Cristo, ele desceu do céu para nos levar para o céu. E ele subiu para o céu, depois de ter comprado para nós a redenção. E eu preciso te dizer que só há esperança nele, só há vida nele, só há salvação nele. Sem ele não há vida, sem ele não há propósito. Cristo, ele precisa ser o conteúdo de nossa mensagem, porque somente por meio dele o homem pode ter a vida eterna. Então, queridos, em primeiro lugar, eu disse que Jesus ele precisa ser o conteúdo da nossa mensagem, porque é somente por meio dele que o homem pode se reconciliar com Deus. Em segundo lugar, ele precisa ser o conteúdo de nossa mensagem, porque é somente por meio dele que nós temos a vida eterna. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, Jesus, ele precisa ser o conteúdo da nossa mensagem, porque somente por meio dele as nações podem receber a graça de Deus. João capítulo 6, verso 37 diz
que todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Isso é graça de Deus. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. E aí nós olhamos para a nossa condição como pecador e para Jesus santo. E mesmo sendo quem nós somos, quando nós vamos de encontro a Ele, através da graça dele, Ele jamais nos rejeitará. Então, queridos, o homem, na verdade, é um ser religioso. O homem tem a necessidade, na verdade, de se prostrar diante de algum altar. E aí, queridos, hoje há muitas religiões, cada vez surgem mais, mas o mundo, ele não está precisando mais de religião. O mundo está precisando de Jesus Cristo. É Ele que vai levar cada um de nós de volta a Deus. O que acontece então, queridos, quando as religiões se multiplicam? Os homens cada vez mais se afastam de Deus e eles, na verdade, se envolvem cada vez mais com muitos outros deuses, e o Deus da criação não é adorado. Como Paulo então ficou com relação à cidade de Atenas? Uma grande frustração Paulo sentiu devido à tamanha idolatria que existia naquela cidade. Paulo então ele fica chocado porque Atenas era, queridos, a capital intelectual do mundo. E aí Atenas é a terra da filosofia, na verdade, terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Era, na verdade, um santuário desses eruditos que encheram as suas bibliotecas. E aí, queridos, em meio a tanta sabedoria humana, havia ali uma densa cegueira espiritual. Estava tomada, então, de muitos ídolos. E, segundo os relatos, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas a deuses em Atenas. E aí nessa terra, então, acentuadamente religiosa, o que faltava? O conhecimento do verdadeiro Deus. Os deuses dos povos não passam, na verdade, de ídolos. Para onde esses caminhos levam um homem, na verdade? Para longe do verdadeiro significado da vida. É através da graça de Deus, não da religiosidade, é que nós voltamos a Cristo, voltamos a Deus. Cristo, ele precisa ser o conteúdo da minha mensagem, porque somente através da graça dele eu posso receber a salvação que há em Jesus Cristo. E aí, queridos, eu quero concluir essa nossa breve reflexão dizendo a você que só na Índia há mais de 360 milhões de deuses. O homem tem um vazio no seu coração, e esse vazio, na verdade, é do tamanho de Deus. Por isso, as coisas terrenas jamais irão preencher. Jamais deuses irão preencher esse vazio que pertence somente, esse espaço que pertence somente a Deus. Quem pode preencher esse vazio? Somente Cristo pode dar razão então para a nossa vida. Somente Ele é que vai satisfazer você, assim como me satisfez, como satisfaz a sua igreja. E fora dele, a vida é sem graça, a vida é sem esperança. Mas, queridos, entre todos os homens, em todos os lugares, em qualquer tempo, todo aquele que se volta para Deus e põe sua confiança em Jesus, encontra vida, vida maiúscula, vida superlativa, vida eterna, vida abundante. Creia em Jesus. Jesus, ele é o motivo
principal, ele é o conteúdo da nossa mensagem. Ele precisa ser o conteúdo porque somente por meio dele o homem pode se reconciliar com Deus. Somente por meio dele nós podemos ter a vida eterna. E somente por meio dele nós podemos receber a graça de Deus. Que você ouça a voz de Jesus, que você receba Jesus e que ele possa reconciliar você com o nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de falarmos de Jesus. Obrigado, Senhor, porque ele veio a este mundo, entregou-se por nós, através dele, Senhor, através de Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com o Senhor. Obrigado, ó Deus, porque através de Jesus Cristo, nós recebemos, ó Pai, a graça da salvação. Somente Jesus Cristo pode nos conceder, ó Deus, a salvação. Ainda que sejamos pessoas boas, pratiquemos, ó Pai, boas atitudes, tenhamos hábitos religiosos, mas nós precisamos confessá-lo como nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o teu Filho amado, e que nesse tempo, Deus, o Senhor possa falar aos corações, e que aquelas pessoas que nos ouvem nessa noite possam, Deus, ser tocadas por Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador, e através disso, ó Pai, herdarem a vida eterna. Essa é a nossa mensagem, Senhor, que Jesus Cristo, ele salva. A nossa mensagem é que Jesus Cristo veio, morreu por nós, foi preparar uma morada para nós, e ele irá voltar para nos buscar. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Essa é a nossa mensagem, e que essa mensagem, Pai, possa alcançar vidas nessa noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.